Diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aí nós vamos para o capítulo 3, a partir do versículo 21. Você pode acompanhar aí, né? Ou a minha leitura, ou junto com a sua Bíblia, ou também ali com os slides. Capítulo 3, versículo 21. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, obrigado porque nós temos a liberdade de abri-la em nosso país, Deus. Mantém, Senhor, o nosso país um lugar livre para o teu evangelho, que nós podemos proclamar, ensinar, aceitar e confessar a Cristo como nosso Senhor. Fala conosco hoje à noite, Pai. Se alguém ainda não te conhece como Salvador e não tem Jesus Cristo, o Filho, como Salvador de sua vida, que possa hoje entender e entregar a sua vida. Edifica a tua igreja e glorifica teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, nas últimas semanas aí foi notícia, né? O caso Henry Borel, que é aquele menino que foi morto pelo padrasto, né? E diz ali que se noticiou, né, que a mãe, o padrasto foi condenado, a mãe do menino assassinado, a mãe recebeu um perdão judicial que provocou muita comoção pública, né? Porque ela teria sido notificada que o menino estava sendo espancado quando estava no salão de beleza, ficou ali 2 horas ainda cuidando do cabelo e depois chegou em casa e não tomou muita atitude para tentar salvar o próprio filho, né? E a juíza ali entendendo que haveria ali um caso de perdão judicial porque ela teria sofrido as consequências do erro por perder o filho, acabou dando perdão judicial. Isso é um instrumento jurídico que existe na lei brasileira quando existe realmente uma culpa, né? Não uma intenção, mas uma culpa num crime em que a pessoa ela acaba sofrendo a dor e sofrimento do que ela fez. Mas é claro que a juíza aqui ela fez uma aplicação errada, já está sendo aí tratado isso, até mesmo uma ministra do Tribunal, Supremo Tribunal Federal já se manifestou que ela errou, né? Porque esse perdão judicial, por exemplo, é o caso típico, né, de faculdade de direito. Você deixa ali o carro sem freio de mão ou dá uma ré e não vê o filho que está passando atrás, né? Aí, claro, né, é uma situação que teve culpa naquela morte, mas o juiz te perdoa porque realmente vê que é um caso ali de um erro, né, ali algo cotidiano que aconteceu e que quem cometeu o ato acabou sofrendo os erros, né? As consequências do erro. Mas não é o caso dessa mulher, né? E isso provocou comoção pública manifestamente dura e pesada, né? E creio que isso vai ser revertido depois no tribunal. Mas o que pesa nesse caso, né, que tomou as notícias, né, nas últimas semanas, é que a justiça é um tema que incomoda a todos. Ninguém aceita a injustiça. Ninguém aceita a injustiça. O ser humano tem uma busca intrínseca pela justiça, né? O crime deve ser devidamente, proporcionalmente punido. Né? Aquilo que foi quebrado deve ser consertado. Aquilo que foi tirado deve ser devolvido. Né? A pessoa cometeu o crime deve ser condenada.
Isso está em nós, né? Mas a cultura pós-cristã tenta negar a justiça como um valor absoluto e tenta relativizar. E aí nós vemos decisões como dessa juíza, né? Coisas absurdas, né, acontecendo. Mas negar a justiça é lutar contra a própria natureza do ser humano. Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus justo. E um dos atributos comunicáveis que Deus nos passou é a sua justiça. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e como Deus é justo, né, e nos passa esse atributo da justiça, a gente também quer ver a justiça. Agora, outro problema da nossa sociedade atual é a tentativa de autojustificação, né? Talvez o que a cultura atual esteja tentando fazer é escapar de levar a justiça à sua última consequência, que é o quê? É a realidade de que a justiça eventualmente vai se voltar contra nós mesmos. E o senso de que algo errado com o mundo, algo injusto, é perceptível. E o senso de que algo errado comigo mesmo, né? As pessoas têm esse senso também, ele é inegável. Mas as pessoas tentam se justificar com chavões, né? Ah, eu nunca matei, não sou tão ruim assim, nunca fiz o que essa mulher fez, né? Ou você acha que eu sou ruim? É porque não conhece meu vizinho. Aquele é uma praga, né? Ou eu não sou um Hitler, né? Também a gente ouve agora, né? Todo mundo que não concorda comigo é Hitler hoje em dia, né? Então eu não sou um Hitler, né? Nunca... Ou cometo erros, mas também faço muitas coisas boas, né? E assim a gente vai tentando se justificar. Mas essa não é a solução bíblica. Né? Deus exige justiça. A Bíblia não diminui o tamanho do nosso pecado, seja ele grande ou pequeno, aos olhos dos homens. Todos pecamos. Estamos em apuros diante do Criador. Veja o que nós lemos aqui, a partir do 21, né? Na verdade, eu coloquei 19. Não, tá ali 21, tá certo. Mas eu encorajo você a deixar sua Bíblia aberta, lá no Romanos 3, porque olha o que diz nos versículos anteriores que nós lemos, 19 e 20. Sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Basicamente, e eu encorajo os irmãos a lerem, no mínimo do capítulo 1 ao 3, quando chegarem em casa hoje, e ler a carta inteira depois, né, durante a semana. Mas o que Paulo faz até esse capítulo é demonstrar que gentios, né, os que não são judeus, e os judeus estão sob a mesma condenação, a mesma acusação. Não há um bom, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas agora, se pela lei de Deus, né, a justiça deve recair sobre mim, como que eu posso me absolver das acusações? Como se livrar da culpa? E a resposta é que somente um homem justo pode clamar por justiça. E o verso 26 nos explica isso. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Somente Jesus pode clamar por justiça. E a resposta para nós, então, é a justificação pela fé somente. E essa é a doutrina mais cara da Reforma Protestante. Em que Lutero falou que a justificação pela fé é a doutrina pela qual a igreja cai ou se mantém de pé. Lutero, que era professor de teologia, doutor, estava com seus alunos estudando Romanos, e ele vem para aquele versículo 17 do capítulo 1 que nós lemos, né, que o evangelho, a justiça de Deus se revela no evangelho, e quando ele vê a igreja romana vendendo indulgências para vender lugar no céu, ou para vender perdão, né, em outras palavras, salvação, justificação, ele fica indignado, né, com Tetzel, que passava ali pela Alemanha e dizia, na hora que a moeda no cofre cair, uma alma do purgatório irá sair. E assim ele ia vendendo as indulgências. Aquilo indignou Lutero. E ele começou então a pregar, né, mais fortemente a justificação pela fé somente. E isso é a doutrina que mais nos separa da Igreja Católica. Né? Claro, intercessão dos santos, infalibilidade papal, outras heresias, né, que a Igreja Católica apóstata, né, já abandonou a fé evangélica verdadeira. Mas o que nos separa é a doutrina da justificação pela fé somente. Porque para o católico, a justificação vem pela fé e mais as obras. Por isso, as obras, a pessoa vai ganhando justiça
à medida que cumpre os sacramentos, à medida que faz caridade. E aí, se não é justificada ao ponto, né, de estar limpa para entrar no céu, quando morre, ela vai para onde? Para o purgatório. Daí que vem a doutrina do purgatório. Porque o católico não crê na doutrina pela fé somente, ou da justificação pela fé somente. Mas essa doutrina nos é cara, porque ela é a justiça de Deus revelada, é o Evangelho. E aqui que nós temos que crer para sermos uma igreja saudável, uma igreja realmente evangélica, uma igreja pura e santa. E se eu posso aqui resumir a mensagem de hoje numa frase, é essa: a justiça de Deus é recebida por fé, porque está em Cristo e não em nossas obras. Nós vamos dividir essa exposição em 4 pontos. A manifestação da justiça se dá sem lei para todos, mediante a fé em Cristo. A cruz já nos justificou, desculpa, vou falar de novo aqui, a cruz já nos justificou, é um ato consumado. Terceiro, a jactância é excluída pelo arrependimento da justiça própria. E quarto, que Deus é um, e Ele confirma a sua lei. Então vamos para o primeiro ponto. Está lá, a manifestação da justiça se dá sem lei para todos mediante a fé em Cristo. Veja, nós lemos versículos 21 e 22, né? Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça mediante a fé em Jesus Cristo. Pois todos pecaram. Mas agora, aqui nós vemos 3 dimensões desse mas agora. Primeiro, a lógica, ele está elaborando o argumento. Segundo, a cronológica, momento presente. O evangelho se revelou. E escatológica, no sentido das coisas do fim. É um novo tempo. Ainda que foi testemunhada pela lei e pelos profetas, ela se revela agora, nova, porque se manifestou e é completamente compreensível na obra de Cristo na cruz. Manifestou-se a justiça. Como lemos em 1,17, a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, mais uma vez, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Veja, Evangelho é justiça. Já parou para pensar nisso? A cruz é o símbolo do cristianismo. Essa cruz aqui que a gente gosta de usar, né, pastor Ricardo? Por quê que a cruz é o símbolo do cristianismo? Porque a cruz é um instrumento de execução de justiça. Alguém precisou ser punido. Jesus Cristo, em nosso lugar. E ele disse, mas agora sem lei se manifestou essa justiça. Essa palavrinha massa aqui é um contraste com os versículos anteriores que nós lemos. Dizem que tudo que a lei diz é para que se cale toda a boca. Hoje, num processo normal, o advogado pode ficar ali argumentando, fazer recurso, apelar, né? Ficar argumentando, criando justificativas. Né? Mas nos tribunais antigos, quando a pessoa não tinha mais nada a dizer em sua defesa, ele se calava. É isso que a lei faz. Nos mostra, não tem nada a dizer em tua defesa. Nada. Você também é pecador. Tudo o que a lei pode fazer é nos mostrar o conhecimento do pecado. A lei não pode justificar. A lei só pode condenar. E é o que ela nos faz. Então, qual a solução? A partir do verso 21, Paulo começa a apresentar a solução. A justiça de Deus sem lei é manifesta, mas manifesta mediante a fé em Cristo Jesus. A solução o quê? É a fé. Para todos. Pois não há distinção. Judeus e não judeus. Todo ser humano pecou. E somente a fé em Cristo e a obra de Cristo pode justificar o ser humano. A justiça mediante a fé em Jesus Cristo é para todos e sobre todos, como diz aqui o versículo, os que creem. Então, Paulo assim apresenta a verdade a respeito da justiça de Deus, que ela vem mediante a fé em Cristo. Não por nossas obras. Ela é oferecida para todos, mediante a fé. E é isso que Paulo fez aqui nessa epístola até agora. É mostrar que ninguém pode ser justificado pelas obras, porque todos pecaram. Nenhum de nós tem como pagar o preço do nosso erro, porque nós somos injustos. Nós somos os pecadores. Nós somos os que cometemos a injustiça. Todos nós. Tem um teólogo chamado Henry Moore, ele fala isso. A prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus. Mas você também está.
Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume da montanha. No entanto, você tem tanta capacidade quanto eles de encostar nas estrelas. Talvez você se ache superior às pessoas que são claramente pecadoras e desviadas, né? Mas a tua capacidade de alcançar a glória de Deus é do mesmo tamanho dessas pessoas. Nenhuma. Nenhuma. Você pode se achar muito acima dessas pessoas, mas você também, na sua própria força e capacidade, você não encosta em Deus. Você está separado de Deus por causa do pecado. Mas a cruz, para aqueles que creem, a cruz já nos justificou. É um ato consumado. Verso 24 vai dizer que sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pela primeira vez aqui, nessa carta aos Romanos, Paulo apresenta a justiça como oferta de justificação e não condenação. Justificação, queridos, é um termo jurídico, legal, de tribunal. É o oposto, é a antítese da condenação. Você tem a condenação e você tem a justificação. A justificação é irreversível perante Deus. Por quê? Porque está fundamentada em Cristo, não em nós. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Ele cumpriu os preceitos da lei. Ele foi perfeito. Nós cantamos aqui, né? Santo, 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 perfeito. Como é que é a letra da música mesmo? Me lembrem aqui. Justo e verdadeiro. Ele, sendo perfeito, morreu a morte que nós merecíamos, o castigo que nós merecíamos na cruz. Pelos seus castigos nós fomos sarados. E quando nós cremos em Cristo, nós estamos unidos a Cristo. Tudo que é de Cristo é nosso. Quando somos salvos, muitas coisas acontecem, né? Quem gosta de estudar teologia aqui, né? Eu sei que tem alguns, né? Na Ordo Salutis, como fala em latim, né? A ordem da salvação. E aí é uma discussão, né? O que acontece primeiro? Se é a conversão, se é o arrependimento, se é a adoção para a família de Cristo, se é o novo nascimento, a regeneração. O que acontece primeiro? Ora, uma coisa eu sei que acontece primeiro, que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Então, na ordem da salvação, a primeira coisa é a eleição. Lá quando Deus criou, né? Inclusive, Apocalipse 13:8 fala, né, do livro do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, Cristo não é um plano B, né? Não é um plano B. Já estava tudo lá, esse plano de redenção estava lá perfeito. Então, primeiro vem a eleição, né? E segundo, irmãos, vem a justificação, porque a justificação foi feita lá na cruz. Você não é justificado no momento que crê. Você é justificado porque crê, mas a tua justificação está lá na cruz, 2000 anos atrás. Está consumado. Quando Jesus morreu, ele disse, telestai, está pago. Também um termo jurídico aqui, né? É aquele termo de que alguém que cumpriu a pena recebia um certificado, telestai, está cumprida a pena, está pago. Já fomos julgados em Cristo e declarados justos. Isso é definitivo. E gratuitamente, porque para nós é sem custo. Né? O custo foi a vida de Cristo. Para Deus, o Filho foi custoso. Para nós é de graça, por sua graça. E graça é o que? É favor e bondade. Né? Se for graça mais alguma coisa, não é mais graça, né? Aí tu tá pagando. Você viu aqueles anúncios, é de graça aqui, mas depois lá paga só uma coisinha, né? Não é de graça mais. A salvação é de graça ou não é de graça. Ou você tem que praticar obras para ganhar salvação, ou não tem. A salvação é de graça, é a favor de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, né? Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ele fala aqui também da redenção em Cristo. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, se justificação é um termo jurídico, legal, redenção é um termo comercial. E redenção diz respeito à liberdade que era obtida mediante o pagamento de um preço. Então, se alguém quisesse comprar um escravo para libertá-lo, você fazia o que? Um ato de redenção. Se é um prisioneiro de guerra, né, que era ali feito cativo, queria comprar a liberdade daquela pessoa, ia lá e pagava a redenção dele. E aqui fala da redenção que há em Cristo Jesus, porque nós éramos escravos do pecado. Assim como Israel foi redimido do cativeiro do Egito, a Bíblia fala que Israel foi redimido do cativeiro do Egito.
E por quê? Porque Jesus, ou melhor, Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, resgatou Israel do cativeiro do Egito. E aí nós continuamos no verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. No seu sangue como propiciação. Aqui diz respeito justamente a tornar propício. Propiciação, isso, é tornar propício, amigável, apaziguar, satisfazer o julgamento divino, aplacar a ira divina. Propiciatório é aquela tampa que vai em cima da arca da aliança, onde anualmente um cordeiro sem mácula era morto e o seu sangue era aspergido naquela tampa da arca. Ali é o propiciatório, ou também chamado de trono da misericórdia. E aqui Paulo está apresentando Jesus como propiciação. Interessante, né, que Jesus ele é a oferta e ele é o sacerdote, né? Ele é o sangue aspergido sobre o propiciatório e ele mesmo é o propiciatório. Jesus é completo. O sangue de Jesus agora foi aspergido de uma vez por todas para apaziguar a ira de Deus sobre os nossos pecados. E aqui fala que a quem Deus propôs. Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. A fé cristã, ela é exclusiva no que diz respeito à iniciativa, ao modo da salvação do homem. Porque aqui nós vemos a iniciativa de Deus. Veja, a ira dos deuses pagãos precisa ser aplacada, né, por iniciativa do homem para tentar apaziguar ou aplacar caprichos, maus humores dessas entidades. Agora, aqui nós estamos num estado, né, onde tem muita religião afro, né? E se alguém veio desse meio ou conhece pessoas que já falaram, né, sobre isso, você vê que as entidades ali, elas são consideradas nem boas nem más, né? Elas vão ter dias que elas vão estar bem, dias que elas não vão estar bem, e você vai lá e oferece uma oferenda para apaziguar e tentar fazer com que aquela entidade seja amigável a ti. Demônios, né? Demônios. Mas esses são os deuses pagãos. Né? Essas entidades são deuses pagãos. Nós vimos nas religiões afros. Querem oferendas e ofertas para cumprir seus caprichos e mimos. Mas a ira de Deus, do nosso Deus, ela está voltada contra o mal. Não é capricho. É uma ira justa, que precisa ser aplacada, precisa ser apaziguada, porque Deus não pode contemplar o mal, como dizem lá em Abacuque. Deus não pode contemplar o mal. Ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. E se Deus é bom e é justo, ele não pode aceitar o mal. E como que se apazigua, como que se aplaca a ira de Deus? Através do sangue de Cristo, morrendo pelos nossos pecados, pelo mal que nós cometemos. E se para os pagãos a oferta é humana, de suas obras e de seus esforços, a ira de Deus é aplacada pelo seu próprio Filho. Ele mesmo é a oferta. John Stott vai dizer que a justificação, cuja fonte é Deus e sua graça, cuja base é Cristo, e a cruz, e cujo meio é somente a fé, completamente a parte das obras, a justificação constitui o cerne, quer dizer, o centro do Evangelho. E é uma característica singular do cristianismo. Nenhum outro sistema, ideologia ou religião proclama um perdão gratuito e uma nova vida para aqueles que nada fizeram para merecê-los, mas que, ao invés disso, muito fizeram para merecer o julgamento. Pelo contrário, todos os sistemas ensinam alguma forma de autossalvação através das boas obras da religião, da piedade ou da filantropia. Já o cristianismo, em sua essência, nem mesmo é uma religião. É um evangelho. O evangelho. A boa nova de que a graça de Deus desviou a sua ira, que o Filho de Deus morreu a nossa morte e carregou a nossa condenação, que Deus tem misericórdia de quem não merece e que a nós nada mais resta fazer ou mesmo contribuir. A única função da fé é receber o que a graça oferece. Por isso é pela fé.
Por isso é pela fé, porque nós não temos nada que contribui. Por isso é mediante a fé para manifestar a sua justiça. A justiça de Deus foi executada na cruz. E ela é manifestada quando nós cremos. A fé é um instrumento pelo qual a graça se opera. Por isso, irmãos, nós temos que entender que a fé não é um substituto das obras. Não também, veja bem, a fé também não é um tipo de mérito. Você não é melhor que fulano ou cicrano porque você creu e aquela pessoa não. Senão a fé seria uma boa obra também. Veja, mais uma vez, Efésios 2, 8, 9 e 10. Não vem de obras para que ninguém se glorie, mas vem mediante a fé, que é dom de Deus. Veja que até a fé que nós temos é um presente de Deus. A fé é um instrumento pela qual a graça se opera, e a fé que nós temos que ter para receber a graça é Deus que nos dá também. Deus dá tudo. Deus dá tudo. Nem mesmo a fé que você tem vem de ti, é Deus que dá. A segurança da fé, irmãos, está no seu objeto, que é Jesus Cristo, não em ti. E nem mesmo no tamanho dessa fé. Aí, muitas vezes os discípulos pediam, aumenta-nos a nossa fé, né? Oração justa, necessária. E Jesus também fala que se tivéssemos fé como um grão de mostarda, né, que é a menor das sementes, né, poderíamos mover montanhas. O que importa é termos fé em Cristo. Não importa se você se tem o sentimento de que tua fé não está sendo suficiente ou está inseguro em relação à sua segurança da salvação. Entenda isso, se você colocou sua fé em Cristo, você está justificado. Ponto final. Lembra daquele padre que tentou cruzar o Paraná com balões? Né? Se amarrou em balões e ele acreditava que ia cruzar os céus do Paraná amarrado em balões, né? Uma corrente de vento levou ele para o oceano, os balões explodiram, ele morreu afogado. Sem acreditar muito, se ele tivesse entrado no avião comercial, ele chegaria ao seu destino. Porque avião comercial é bem mais seguro que balões, né? É isso, irmãos. É isso. Não é o tamanho, a força que você está sentindo que tem. Se você creu em Cristo, creu na sua obra na cruz, você está colocando a sua fé no objeto que é seguro o suficiente para te justificar e para te salvar. E aí no verso 25, nós temos também a paciência do justificador. Que fala lá, verso 25, você está com sua Bíblia aberta ainda, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo justificador. Veja, irmãos, o evangelho já havia sido proclamado pela lei e pelos profetas. Contudo, o ato final da justiça de Deus não havia ainda sido consumado. Quando ele fala que Deus deixou impunes, né, os pecados anteriormente cometidos, não quer dizer que Deus fez vista grossa a eles. É que o ato daquela justificação ainda viria. Deus era paciente com as pessoas, esperando o tempo oportuno. Veja só o que Tim Keller fala. Ele diz que se Deus tivesse realmente, totalmente perdoado os pecados cometidos pelo povo do Antigo Testamento, quer dizer, né, se Deus realmente tivesse perdoado, né, e já estivesse tudo resolvido, eles já estariam sido resolvidos, pronto. Nada mais precisaria ser feito. Mas Paulo está mostrando que, de fato, Deus não os perdoou, assim como os deixou impunes, nenhum nem outro, até que ele puniu seu filho na cruz por eles. Os sacrifícios rituais do Antigo Testamento eram apenas um espaço reservado apontando para Cristo. Eles não podiam pagar a dívida, como explicado em Gálatas e Hebreus. Deus aceitou Abraão, Moisés, Davi e outros santos do Antigo Testamento quando eles se arrependiam e confiavam em sua misericórdia, mas os aceitava com base na futura obra de Cristo. Ele já era o justo juiz que justificava o seu povo. Você entende? Abraão diz, se você continuar lendo aqui a carta de Romanos, diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. E ele creu antes que houvesse lei, antes de ter circuncidado, aliás. Ele já creu e foi feito um homem justo. Porque ele creu. E no que ele creu? Quando Deus o chama e diz, sai da tua terra, da casa da tua parentela,
vai para a terra que te mostrarei. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Na tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. O que ele criou ali? Ele criou que da descendência dele sairia o Messias. Abraão já cria em Cristo. Ele não tinha toda essa revelação que nós temos hoje, a manifestação da justiça em Cristo, plenamente, mas ele creu. Quando Davi também, Deus fala com Davi e diz para Davi que da sua raiz não se apartaria o trono de Israel. Que Deus está falando para Davi ali que da descendência de Davi viria o Messias, que seria rei de Israel para sempre. E Davi creu. Davi cria em Cristo. Ele ainda coloca nos Salmos, né? Diz o Senhor ao meu Senhor, né? Coloca-te à minha direita até que faça estrado dos inimigos aos seus pés. Ele já cria em Cristo. E Moisés, quando fala, haverá um profeta que virá depois de mim, a ele dê ouvidos. Quem era esse profeta? Era Jesus. Moisés também creu em Jesus. Tanto os santos do Antigo Testamento, como nós hoje, cremos no mesmo Cristo, cuja justiça foi executada pelos nossos pecados. Por isso, Jesus é o justo e o justificador, porque só Ele pode morrer pelos nossos pecados. E todos os santos de todos os tempos creem nesse mesmo justificador. Um Deus justo poderia fechar os olhos ao pecado da humanidade? Não. A obra de Cristo revela a justiça de Deus. Ele puniu o pecado, o nosso pecado, por meio de seu Filho. E a justiça é aplicada a nós para a salvação pela fé em Jesus. Ele não comprometeu sua santidade em nenhum momento ao deixar impune por um tempo os pecados, porque ele iria punir em Cristo. Veja, quando o Senhor passa por diante de Moisés, entregando as segundas tábuas da lei, né? Ele anuncia assim para Moisés. Está lá em Êxodo 34, 6-7. Diz, imagina essa imagem aqui, né? O Senhor passando por Moisés e ele mesmo declarando: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Agora, presta atenção. Que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Mas como que ele perdoa a iniquidade e não inocenta o pecado? Como que ele perdoa sem inocentar? É o grande dilema da Bíblia. Como ele pode perdoar o pecado e não inocentar o culpado? A resposta é pelo Evangelho em Cristo, o homem-Deus. Porque Jesus Cristo, sendo Deus e sendo homem, 100% Deus, 100% homem, ele representa o homem na cruz. E sendo Deus, ele é perfeito, sem pecado. Em tudo tentado, mas nunca tendo pecado. Como nós lemos, né? Já foi lido aqui hoje, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. A justiça de Deus está ali na cruz. Por Jesus Cristo, que não pecou, mas se fez pecado por nós. É por isso, irmãos, que a justiça que nos justifica está fora de nós. Outro termo aqui teológico em latim é extra nós, fora de nós. A justiça que nos justifica está fora de nós. Está em Cristo. Por isso não pode ser por obras. E por isso só pode ser recebido pela fé. Terceiro, a jactância, se é excluída... deixa eu ver como colocou ali. A jactância exclui-se pelo arrependimento da justiça própria. Jactância é orgulho, né? E aí, versículo 27 vai dizer assim, onde pôs a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Geralmente, irmãos, nós nos orgulhamos daquilo que nos traz confiança, né? Eu vou me dar bem porque eu abri uma empresa aí que dá muito lucro. Agora eu estou ficando rico. Vou me dar bem porque eu fiz faculdade, mestrado, doutorado, passei no concurso. Eu sou inteligente, esperto, né? Famoso. Sei lá, porque estou numa família rica. Isso nos dá orgulho, né? Nos dá confiança. Mas o Evangelho nos desafia porque o nosso próprio esforço ou nossas aparentes qualidades são inúteis. Inúteis. As obras não podem nos justificar. Não importa quão bom nós somos.
Que como fala lá o profeta, né, a nossa justiça são como panos de imundícia. Não há nada que nós possamos fazer para nos tornarmos justos. E veja que John Stott, ele fala uma frase aqui muito impactante sobre isso, sobre a fé. Ele fala que a fé é o contrário da autoestima. Por quê? Porque se nós temos autoestima que nós podemos buscar salvação por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós somos, nós estamos ali com uma autoestima, né, lá no alto, lá em cima. Nós pensamos, não, eu sou bom o suficiente. Mas quando nós entendemos que não há nada, absolutamente nada que nós podemos fazer para ganhar a salvação, aí nós recorremos para a fé. Para a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira aponta para a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo nos mostra o quê? Que nós somos incapazes de fazer algo pela nossa salvação. Como diz Gálatas 2:21, que se a salvação ou a justificação vem pela lei, eis que Cristo morreu em vão. Se havia alguma coisa que nós pudéssemos fazer mediante a lei, cumprimento da lei, de sermos bons o suficientes, Cristo não precisava morrer. Mas Jesus precisou morrer. E quando nós entendemos isso, é quando a nossa autoestima vira baixo ou baixa autoestima. Baixíssima. Não temos mais nenhuma estima própria. Por isso, irmãos, o primeiro pecado que todo cristão se arrepende, de fato, é o pecado da justiça própria. De achar que pode se achegar a Deus por seu próprio mérito. É o primeiro pecado que nós nos arrependemos. Está com a sua Bíblia aí, pode abrir ali em Filipenses 3. Li alguns versículos ali, Filipenses 3, 5 a 11. Esse arrependimento da justiça própria que nós estamos falando aqui é exatamente a experiência de Paulo. Filipenses 3, 5 a 11. Ou 4 a 11. Vamos ler o versículo 4. Filipenses 3, versículo 4 a 11. Olha o que ele diz. Bem que eu poderia confiar também na carne, ou seja, na sua própria força. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Agora presta atenção. Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que Paulo está nos ensinando aqui na Carta aos Romanos, capítulo 3, é a experiência que ele teve em Filipenses 3. Que ele está falando da experiência dele em Filipenses 3. E que ele está dizendo, tudo que vocês estão falando que é possível justificar-se diante de Deus por suas obras, se vocês acham que alguém pode se justificar pelas obras, então então, muito mais que qualquer um de vocês. Pedigree de família, background étnico, religiosidade moral, realizações acadêmicas. Ele tinha tudo. Ele tinha absolutamente tudo. E o que ele diz? Considero tudo isso como refúgio, como lixo. A jactância de Paulo foi colocada no lixo. Aí que ele vai falar, no versículo 27, onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque ele mesmo passou por isso. Todo o orgulho que ele tinha foi colocado no lixo. E ele fala aí no versículo 9, né? Ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão mediante a fé. A justiça que procede de Deus é baseada na fé, diz ele. Baseada na fé. E o último ponto aqui, irmãos, que Deus é um e confirma a sua lei. Ele vai dizer, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei.
Ele vai fazer duas conclusões nesses últimos versículos aqui. Que Deus é um só, por isso justifica todos pela fé, judeus e não judeus, e que a fé não anula a lei, mas a confirma. Bom, Deus é um só. Paulo demonstrou que todos nós somos justificados pela fé, judeus e não judeus, porque o judeu não consegue cumprir a lei perfeitamente, precisa também da justiça de Cristo na cruz e precisa crer nessa justiça de Cristo. Tanto os judeus como não judeus estavam sob a mesma condição de condenação e precisavam colocar sua fé em Cristo. Mas agora ele revela não somente a condição do ser humano como uma condição única, mas como Deus sendo Deus de todos. Afinal, Deus é criador de todos os seres humanos. E esse Deus que, pelo plano de redenção, justifica todos em Cristo. Lá em Deuteronômio tem o Shema, né, que é o ouve, ó Israel. Shema é ouvir em hebraico. Shema, ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora, tendo revelada a justiça de Deus em Cristo Jesus pelo Evangelho, pela justificação pela fé, o Shema é o Shema de todos os seres humanos de todas as nações. Aquele ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, através da justificação pela fé, transforma-se em ouve nações. O Senhor Deus de Israel é o único Senhor. Um só Deus. E a fé não anula, mas confirma a lei. Pode parecer que o argumento de Paulo até aqui é que a fé levaria a uma total desconsideração e até aniquilação da lei. Né? Mas ao fim não é o que ele conclui. Ele diz que concluímos, né? Ele diz que a fé não anula a lei. A fé confirma a lei. O que ele está mostrando aqui é que aquele que crê no sacrifício de Cristo, salvo sem a lei, agora sem a lei se manifestou a justiça de Deus, que crê no sacrifício de Cristo sem lei, ele passa a entender e amar ainda mais essa lei. Mais do que alguém que tenta ser salvo por ela. Por quê? Porque o Evangelho, sendo a revelação da justiça de Deus, nos mostra como nós somos pecadores e que essa lei é verdadeira. Que a lei é tão séria que por ela ter sido quebrada, nós merecemos julgamento, morte e condenação. E por isso Cristo morreu no nosso lugar. Que Deus não faz vista grossa à injustiça. Deus não faz vistas grossas ao pecado. A lei confirma tudo isso. A justificação pela fé confirma a lei, que é confirmada na morte de Cristo, não anulada, porque nós precisamos de alguém que morra em nosso lugar. Veja que Jesus mesmo falou, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, Jesus falando isso. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus cumpriu a lei em dois sentidos. Primeiro, a lei moral, porque ele cumpriu tudo, ele foi perfeito. Ele não teve pecado. E depois a lei cerimonial, porque ele é o cordeiro perfeito que morreu para nos justificar. Então ele veio para cumprir a lei cerimonial e moral, e cumpriu. E ele nos exorta a exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, que eram muito cuidadosos em cumprir cada ponto da lei. Não pense que os fariseus não eram intencionalmente sinceros. Eles eram. Apesar da hipocrisia de muitos, nem todos, né? Nós temos Nicodemos ali, que parece que, ao final do Evangelho de João, ele realmente se converte a Cristo, né? E muitos fariseus creram, escribas. Mas os fariseus, que tentavam ser perfeitos em tudo, Jesus fala, a justiça de vocês tem que exceder muito a dos fariseus. Mas como? A resposta é a única justiça que excede dos fariseus é a de Cristo. Ou nós temos a justiça de Cristo em nós, ou nós estamos perdidos. Jesus fala, né, lá ainda no Sermão do Monte, que ele fala que a justiça dos fariseus muitas vezes era para serem vistos, né?
Eles davam esmolas e saíam anunciando, né, que estavam ajudando os pobres, mas Jesus fala, olha, que sua mão direita faz, que a sua mão esquerda não saiba, né, ignore. E ele fala da oração, quando orardes, né, entra no seu quarto em secreto e não saia orando nos cantos das praças, como fazem os fariseus. Ou quando jejuardes, né, faz secreto também, não fica lá com aquela aparência desgreguenhada, assim, para tentar impressionar todo mundo que você está jejuando. Agora, o que tem a ver dar esmola, orar e jejuar? Inclusive, a oração do Pai Nosso, né, é dada nesse contexto de justiça que Jesus está falando. Porque justiça bíblica não é simplesmente consertar o que está errado, mas é viver da maneira correta. A justiça bíblica é tanto reparar o erro, como estar reto diante de Deus. Justiça não é apenas retributiva, mas ela é também de santidade. A justiça bíblica é muito mais profunda do que nós entendemos na nossa mente ocidental. Inclusive no hebraico, né, nós temos duas palavras para justiça. No português a gente não tem, no inglês tem até duas, né? Tem justice and righteousness. Né? Se tu vai ler a Bíblia em inglês, você vai ver muitos textos do Novo Testamento, que no português é tudo traduzido como justiça, mas se você for para uma Bíblia em inglês, você vai ver justice and righteousness. Por quê? Porque pode ser retidão, uma vida reta diante de Deus, ou pode ser a justiça de punição, ou de retribuição. E o que Jesus está falando aqui dos fariseus é que eles estão tentando viver uma vida reta diante de Deus, fazer o que é correto, justo, né? Mas fazendo isso para aparecer. Mas a justiça, a única justiça que nos salva, é cumprida na cruz em Cristo Jesus. E naquela cruz, então, nós temos a dupla justificação. E aqui é algo, irmãos, que realmente é importante que vocês entendam. Esse texto aqui que nós lemos é um texto com vários conceitos, várias ideias que não são tão simples de entender. Até Pedro fala, né, que Paulo escreve difícil, né? Pedro mesmo fala isso. Não eu admito aqui, não é tão fácil assim, né? É algo um pouco complexo. Espero que eu tenha conseguido aqui desenrolar para ficar didático para vocês. Mas o que vocês precisam entender é o seguinte: é que Deus é justo, ele precisa aplicar justiça. Se nós pecamos, nós precisamos morrer pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus é justo, ele tem que aplicar, ele tem que executar a justiça. E na cruz, quando Jesus morre, há uma dupla imputação. Por quê? Porque os nossos pecados são imputados a Jesus. Tudo que nós merecemos recai sobre Jesus. E a vida perfeita de Cristo, que ele vive na cruz, é imputada a nós. Vocês conseguem entender? A retidão de Cristo está em nós quando nós cremos na cruz. Por isso a justificação é pela fé. Porque é crer. Não nada, absolutamente nada que nós possamos fazer. Nada para nos justificar. Nada. Somos pecadores. Pecadores. Sujos. Mas o sangue de Cristo nos lava. E o sangue de Cristo nos justifica. E o sangue de Cristo nos redime. Nos compra da escravidão do pecado. Cristo ali vence o pecado e vence a morte na cruz. E quando Deus olha para nós, ele não vê mais o nosso pecado. Ele vê Jesus. Ele vê a vida perfeita de Cristo. Ele vê o quê? A justiça de Cristo. Entendeu, irmãos? Se você não entende o que é justiça na Bíblia, você não consegue entender a profundidade do Evangelho. É claro, se você entende que é pecador, que Cristo morreu pelos seus pecados, e você entrega a sua vida para Jesus, você está salvo. Ponto. Mas quando nós entendemos a profundidade da obra de Cristo na cruz, nós entendemos o poder do Evangelho e a beleza do Evangelho. E nós passamos, então, a dar mais valor para aquilo que Jesus fez por nós. Se você chega em casa, né, e vê um boleto ali, e alguém diz assim, chegou no correio um boleto, e alguém diz, alguém passou aqui, pegou o boleto e já pagou para ti, tá pago. Mas se você não sabe o valor que está naquele boleto, você vai ficar, que bom, né? Interessante, que legal que alguém pagou para mim, né? Mas se você sabia que naquele boleto havia ali uma conta, uma dívida
que tu não tinha a mínima condição de pagar, você vai ser muito mais grato para aquela pessoa. É exatamente isso que a doutrina da justificação pela fé nos faz entender. Que a justiça de Deus, ela é aplicada às nossas vidas por uma conta que nós não tínhamos como pagar. Impagável. Então, quando nós entendemos o que Paulo, o que a Bíblia fala sobre a justificação pela fé, nós somos ainda mais profundamente gratos pelo que Cristo fez por nós. E aqui eu quero deixar apenas 2 aplicações. Era para acabar 8h15 o culto, né? Eu estava olhando aqui. Acho que se não tem mais nada depois da pregação, tá no tempo. 2 aplicações. Primeiro, irmãos, arrependa-se da sua justiça própria. Se você acha que pode ser salvo por alguma coisa que você faz, por obras, por tentar confirmar a tua... Não dá. Não vai conseguir. As obras confirmam a fé no sentido de quê? Que mostra que você realmente se converteu. Né? É o que o Tiago fala lá, que fé sem obras é morta. Aí Paulo mesmo vai falar, né, que depois Abraão, sendo justificado pela fé, tendo crido, e a justiça sendo atribuída a ele também cumpriu com as obras. Mas não para justificá-lo, mas porque aquele que é salvo pela fé, ele vai amar a lei e vai confirmar a sua fé com as obras da lei. Mas não o oposto. Não o oposto. Quando Deus dá os 10 mandamentos, ele fala que vos livrei do Egito, né, da escravidão do Egito, portanto, aí ele dá os 10 mandamentos. E quando Jesus, no Sermão do Monte, fala das bem-aventuranças, né? Primeiro ele fala das bem-aventuranças, depois ele fala como cumprir a lei. Primeiro a graça, depois a lei. Porque a lei, por si só condena. Mas quando nós entendemos a gravidade do nosso pecado, entendemos que nada podemos fazer por obras da lei para sermos justificados diante de Deus, aí nós vamos querer cumprir a lei, porque nós queremos ser como Cristo, que cumpriu a lei. Entende? Todas as religiões do mundo vão tentar ser salvos cumprindo a lei para depois ganhar salvação. A fé cristã é o contrário, nós ganhamos salvação para depois sermos capazes de cumprir a lei. Amém?